parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Meu Deus, meu Deus. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus. E o que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz. Vivemos por fé. Estamos vem comigo! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, vamos, vamos! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um brado de vitória pro Senhor. Lately, I've been diving into some seriously next level hardware. The Turtle Beach Vulcan 2 TKL Pro mechanical keyboard. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
Ô, Marta. Muito bom dia, graça e paz a todos. Vamos nos achegando, vamos tomando nosso lugar nesse momento importante de adoração e culto ao nosso Senhor. Então se assente com a sua família, do lado do seu irmão, da sua irmã, e vamos juntos adorar o Senhor. E nesse momento a gente quer, como de costume, adorar o Senhor e nos elevarmos em oração e começarmos esse momento agradecendo ao Senhor e confessando os nossos pecados, esse momento de confissão. Então a gente pede a cada um que, sentados mesmos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, confessando e agradecendo a Deus e confessando a Ele os nossos pecados como filhos e filhas, como igreja amada do Senhor. Então curva a sua cabeça, aproveite esse momento de silêncio e reverência ao Senhor e ore a Ele, agradecendo e confessando. Vamos ter aí 1 ou 2 minutinhos para esse momento. Nosso Senhor e Deus, nós te adoramos, Pai. Queremos te render graças, louvar ao teu santo nome, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é o Rei dos Reis, Pai. O Senhor é nosso Deus, nosso Redentor, a nossa salvação, o nosso socorro. Pai, como igreja, Senhor, respondemos à tua santa convocação, na comunhão dos santos, Pai, para te adorar. Por isso queremos te agradecer, te dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, para em comunhão te adorar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana que se passou. Muito obrigado, Senhor, pela semana que se inicia. Hoje, no dia do Senhor, que começamos a semana da melhor maneira, que é te adorando, Pai. É louvando o teu nome, é em comunhão. Essa é a melhor maneira de começarmos a semana. Por isso te dedicamos ela, Pai. Iniciando ela na tua casa, no teu culto. E queremos te pedir, Senhor, como igreja, perdão pelos nossos pecados. Pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, pela nossa avareza. Pai, perdoa o nosso pecado, Senhor. Santifica a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Através do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos a cada dia, Pai.
a testemunharmos, Senhor, do Teu amor, a sermos testemunha do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e pregarmos o Teu santo evangelho, Senhor, como igreja Tua, Pai. Nos ajuda. Por isso te pedimos perdão, Pai, do quanto nós nos afastamos do Senhor essa semana, do quanto falhamos, Pai, do quanto não buscamos nos santificarmos, Senhor, na Tua santa palavra durante essa semana. Pai, fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece a cada um que aqui está, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém. Se coloque de pé, e abra sua Bíblia no Salmo 100, Salmos de número 100, vamos ler do verso 1 ao 5, Salmo de número 100, verso 1 ao 5. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendem-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos continuar adorando o Senhor com o ministério de louvor. Amém. Bom dia, igreja. Amém, graças a Deus, todos acordados. Vamos dizer como em um só corpo que nós somos o povo de Deus, estamos reunidos aqui para louvá-lo, engrandecê-lo. Esse é o nosso papel, né? Sempre louvar o nosso Senhor. Amém? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, Teu amor pela cruz por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, Teu amor pela cruz por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Diga, pois é santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Só a igreja, diga, pois é santo. Pois é santo, Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas
Amém. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E a igreja canta distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a gente vai continuar adorando a Ele com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então faça isso. Entregue seu dízimo. Oferte ao Senhor
com alegria no seu coração. Faça isso em gratidão, em adoração, em louvor ao seu Deus, ao nosso Senhor. Você pode fazer pelo Zelle ou em cash, com o nosso irmão Wallace, que está com o envelope. Faça um sinal que ele vai levar e recolher o envelope até com vocês. Adore ao Senhor com seu dízimo, com a sua oferta. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
E as mulheres? Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Para os homens. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover, existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo à luz. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Sami, que vai estar ministrando a palavra. Queria pedir para a igreja nos ajudar em oração para apresentar o ministro do Senhor. Senhor, aqui está o teu filho, Pai, que vai ministrar a tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, abençoa ele nesse momento, trazendo o teu entendimento, a ciência da tua palavra, e nos ajuda, Senhor, como igreja, a colocarmos em prática a tua palavra, aplicarmos a tua palavra em nossa vida, Senhor. Pai, nos ajuda, e nós te agradecemos pela comunhão e pela santificação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Nosso refúgio, nossa fortaleza é o nosso Senhor. E louvado seja Ele para sempre, eternamente. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, seu imenso amor, sua misericórdia, continue derramado sobre a vida desta amada igreja, e bonita igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, nós vamos dar, nessa manhã, sequência à exposição que nós estamos fazendo no livro do Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 7, no capítulo 7, do verso 1 ao 53. Mas desta feita eu vou fazer diferente. Não vou ler o texto inteiro, vou ler apenas os 8 primeiros versículos que trata da história de Abraão. Depois nós vamos fazer uma aplicação na vida das nossas crianças, como já é de costume. Depois a gente segue na exposição do texto. Então abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 1 ao 8, primeiro. Depois nós vamos fazer a exposição do 1 ao 53. Essa é a defesa que Estevão faz diante da acusação que lhe foi feita. Estevão agora vai fazer um sermão aqui que aponta para a história da redenção. Por isso que o tema de hoje é a história que conduz a Cristo. É assim que Estevão fez. Ele apontou toda a história da redenção para o Senhor Jesus. Mas, nesse momento, eu queria apenas ler com você do verso 1 ao verso 8. Depois nós vamos fazer a exposição desse texto. Diz assim a palavra do Senhor.
Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, aquelas acusações que foram feitas na passagem anterior, ele agora dá oportunidade, o sumo sacerdote dá oportunidade de Estevão se defender. Aí ele pergunta: porventura é isto assim? Olha a resposta de Estevão. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Até aqui, por favor. Vamos então convidar nossas crianças para vir até aqui à frente. Depois nós vamos continuar a exposição do texto. E aí, gente? Vamos lá. Presta atenção agora aqui. Vamos lá, Joãozinho e Lia. Oi. Tá bem? Ana é minha parceira aqui. Quem mais? Quem mais? Já chegou todo mundo? É, como vocês estão bonitões, estão crescendo sempre. Chegou, tá chegando o Caleb. Vem pra cá. Isso. Muito bem. Olha só, eu queria que vocês prestassem bem atenção agora uma coisa. Quem aqui já ouviu essa frase do papai e a mamãe? Eu já disse que não era para fazer isso. Quem já ouviu isso? Se um aqui não levantar a mão, está mentindo. De novo, vou dizer, quem aqui já ouviu a frase? Eu já disse que não era para fazer isso. Quem? Todo mundo. Pois é. Porque o papai e a mamãe geralmente dá ordem para nós, diz para a gente fazer algumas coisas, e geralmente a gente faz o quê? Desobedece. Muito bem, João. Então, geralmente a gente desobedece. E a gente tem que ouvir de novo o quê? Eu já disse para você não fazer isso, né, Betina? Betina está se identificando. Exatamente. Então, vejam só. A história de hoje de Estevão é mais ou menos isso. Estevão vai dizer agora a um grupo de homens que está questionando a fé dele, ele vai dizer o seguinte: esse que vocês estão rejeitando, vocês já fizeram isso. E vocês já ouviram pelo profeta? Não era para fazer isso. E vocês de novo estão rejeitando o Senhor Jesus. Estevão vai defender essa posição diante do Sinédrio. Então, o que isso tem a ver com a vida de vocês? Geralmente a gente desobedece por quê? Por que a gente tem que ouvir a mamãe dizendo de novo, eu já disse para não fazer isso? Primeiro, ou porque a gente não prestou atenção na ordem, ou porque a gente não gosta de obedecer ordem. Vocês acham que é por causa de quê? Pela primeira ou segunda opção? Hã? Porque a gente não entendeu a ordem? Ou porque a gente não gosta de obedecer ordem? Diga, Galinha. Por causa de quê? Exatamente. Às vezes a gente é preguiçoso. Tá vendo como vocês sabem? Tá vendo como vocês sabem? Por que vocês não obedecem ordem? Porque a gente é tudo o quê? Pecadorzinho, que gostamos de não obedecer ordem. A gente gosta de fazer da nossa maneira, é ou não é? Então a gente precisa aprender com Jesus. O que Jesus fez? Jesus obedeceu toda a ordem do pai dele. É a ordem, exatamente, Betina.
Agora eles querem pregar, hein? Jesus orou, só orou, obedeceu ao Pai, pregou a palavra, levou outras pessoas a Cristo. Exatamente, bebê. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não gosta muito de ordem, a gente não gosta muito de obedecer. Então, a gente tem que procurar a força para obedecer em quem? Na gente mesmo? Não. No Senhor Jesus Cristo, que obedeceu e fez todas as coisas. Ele obedeceu ao Pai, ele amou as pessoas. E é isso que Estevão está dizendo. Vocês estão, de novo, crucificando uma pessoa que vocês deveriam receber, obedecer e amar. Então, a gente precisa amar o Senhor Jesus Cristo, ganhar força nele, para a gente obedecer não só ao papai e à mamãe, mas todas as regras no nosso trabalho, na igreja. Não é? Na igreja. Você sabia que na igreja tem regra? Sujou o copo, tem que jogar onde? No lixo. Não é assim? Exatamente. Então, todas essas regras, a gente às vezes não gosta de obedecer, porque a gente foi contra as regras. Exatamente. Vamos, então, aproximar mais de Cristo Jesus, amar mais o Senhor, para que Ele nos ajude a obedecer como temos que fazer. Amém? Então, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Repitam comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, porque ela mostra que nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, a obedecer todas as regras. Em casa, na escola, na igreja, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta lá e fica em silêncio e faz seu pai ficar quieto com a mãe. Tá bom? Vai lá para papai e mamãe. Tem dias que eles querem pregar mais do que eu, né? Louvado seja o Senhor pela vida das nossas crianças. Meus irmãos, vamos lá então. Você precisa entender o que está acontecendo aqui nessa cena, senão você não vai entender a passagem como deveria. O que está acontecendo é que naquele primeiro sermão que a gente fez, ou o sermão anterior, melhor dizendo, a gente deu o título de Estevão em Cristo. Lembra-se disso? Estevão estava agindo como Cristo Jesus diante de uma grande acusação. O que estava sendo feito contra Estevão? Mentira, calúnia e difamação. Tinha pessoas que eram pagas para mentir contra o testemunho de Estevão. Vocês se lembram disso? E agora o que acontece? Eu tenho que lembrar dessa cena, porque agora Estevão está com tudo na mão para responder quando o sumo sacerdote diz assim: é isso mesmo, eles estão certos dos que estão dizendo contra você. E aí vem a surpreendente reação de Estevão. Ninguém esperava por isso. Você está diante de um monte de homens que estão sentados na cena ao redor e eles estão te julgando. E eles trouxeram testemunhas e disseram: foi assim que ele fez? Foi. A testemunha paga. E vem outra e mente na cara de Estevão. Vem outra e mente de novo. E calunia. Aí chega a sua hora de falar. Chega a sua vez. Chega o seu momento. O sumo sacerdote diz assim: agora pronto, o senhor pode se defender. O que é que nós faríamos? O que a gente faria numa cena como essa? Numa atitude como essa? Num momento como esse? Qual seria a nossa atitude? Qual seria? Isso é que é surpreendente. Estevão em nenhum momento se levanta para se defender. Ele agora vai exaltar a Cristo e expor o coração de quem estava o acusando. A melhor coisa de você se defender é com a palavra do Senhor. Você não precisa julgar, ter defesa, autodefesa, defender a si próprio. Não, você só expõe Cristo e mostra quem está fazendo de forma correta ou não. Ele exalta a Cristo e expõe o coração do povo. Ele mostra que a rejeição de Jesus não é acidental. Eles estão rejeitando porque isso é parte do padrão da história da humanidade. Isso é parte do padrão não só de Israel, mas o nosso comportamento é rejeitar todo tipo de coisa que venha da parte de Deus, sobretudo as leis, a recomendação, os mandamentos. Isso é da nossa cultura caída. Toda a história que Estevão agora vai contar aponta para Cristo e denuncia o pecado do padrão humano em resistir à vontade de Deus.
O que Estevão vai fazer agora aqui é mostrar claramente que eles não estavam perseguindo a ele mesmo, a Estevão. Eles estavam indo contra quem? Contra o Senhor. Cuidado com quem você está perseguindo, tá? Cuidado com o seu comportamento em relação aos membros da igreja, que você deveria ser um corpo com eles. Às vezes, a sua perseguição não é contra o irmão. Não é contra a liderança da igreja. É contra o Senhor. Lembre-se disso, viu? Lembre-se disso. Se os irmãos estão fazendo dentro do padrão que Estevão estava fazendo, certamente a perseguição é contra o Senhor. Então vamos para a estrutura desse grande discurso. Para mim, uma das maiores pregações que já existiu, registrado nas Escrituras, é essa exposição de Estevão. Veja, a estrutura natural do discurso é o seguinte: ele vai trazer alguns exemplos de como esses irmãos, esse padrão histórico de Israel, se comporta e como aquelas pessoas que estavam ouvindo, eles fazem da mesma maneira que os pais deles fizeram. Rejeitam o Senhor, perseguem o Senhor. Então ele traz para a cena Abraão, do verso 2 ao verso 8, José, do verso 9 ao verso 16, Moisés, do verso 17 ao verso 43, e menciona rapidamente Davi e Salomão, mas para chegar na questão do templo, porque se lembra que a acusação, volte um pouquinho na sua Bíblia e olhe para o verso 14, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Se lembra que a destruição do templo? Então, uma das acusações feitas a Estevão é que ele pregava, dizia que Jesus ia destruir o templo, mas não era ele que dizia. Jesus tinha dito. Jesus disse: eu vou destruir, vou reconstruir em 3 dias. Ele estava falando de quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Então, veja, Estevão está sendo acusado por uma coisa que Jesus disse. E aí, no final do discurso, Estevão vai dizer: vocês pensam que ele habita em templo feito por mão de homens? Estevão vai citar Isaías dizendo: o Senhor não cabe aqui. O Senhor é mais do que isso. Ele está realmente em nós. O templo verdadeiramente do Senhor hoje que habita é os nossos corações. É através de nós que ele faz a gente se mover. Não é templo feito por mãos de homens, nem por parede de madeira. É isso que Estevão, esse é o resumo do discurso de Estevão. Então vamos para o primeiro personagem que eles trazem aqui. Esse personagem que vai apontar, essa história toda vai apontar para Cristo como nosso Salvador. Eu já li o texto, e do verso 1 ao 8, e eu vou dar como lido, para a gente entender o seguinte: por que Estevão traz Abraão para a cena? Porque, veja, Estevão mostra que a fé começa com a voz de Deus, não com templos, tradições e rituais. A fé começa por um chamado de Deus na sua vida. Você não teve fé depois que você veio ao culto. Você veio ao culto porque você foi movido antes pela fé em Cristo Jesus. Observe, é isso que ele está dizendo. Veja o verso 2. Então Estevão respondeu: varões, irmãos, ele chamou ainda de irmãos porque ele é israelita, e pais, ou seja, as autoridades, ouvi, o Deus da graça apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, ou seja, não estava nas regiões de Israel, não estava naquela terra prometida, estava numa terra, vocês conhecem a história de Abraão, numa terra idólatra, antes de habitar em Harã. E ele lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que começa uma história de fé? Com o chamado do Senhor para a sua vida. Você não primeiro vem à igreja para que você tenha fé. Primeiro você tem fé e depois você vem para o corpo de Cristo. É isso que Estevão está dizendo. Estevão está dizendo assim: vocês acham que a tradição de vocês começou como? Com os costumes de vocês? Com as festas de vocês? Com os calendários de vocês? Com a tradição de vocês? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão estava no meio de um povo incrédulo quando o Senhor chamou e disse: saia daí, que eu vou fazer de você uma grande nação. Então entenda, o texto mostra clara e absolutamente que a grande história da redenção começa com o chamado de um homem no meio de um povo incrédulo. Se orgulham tanto de Abraão, é isso que Estevão está dizendo. Vocês se orgulham tanto da história de vocês, deixa eu dizer, começou com um incrédulo. Começou com um cara que estava no meio de um povo incrédulo, o dos caldeus. E isso quer dizer
que não é a nossa história, não é a nossa tradição que nos garante, mas é a ação de Deus na nossa vida que faz com que a gente possa ter uma história de redenção. Veja o verso 5. Nessa terra que ele disse que vocês iam habitar, ele não deu nenhuma herança, nenhum espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que sua descendência seria peregrina entre as terras estrangeiras, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. E foi isso que aconteceu ou não? Exatamente foi isso que aconteceu. Deus prometeu a Abraão. Abraão não pisou na terra prometida. Deus prometeu uma terra à descendência de Abraão e Abraão não tocou nessa terra. Não botou o pé nessa terra. E aí o que é que acontece? Ele foi e viu a mão de Deus trabalhando e construindo toda essa história de redenção. Onde é que está Cristo nisso, pastor? O senhor disse que toda essa história aponta para Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16, diz assim: ora, as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Quando Deus chama Abraão e diz assim: olha, eu quero que você saia da sua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e da tua descendência, e do teu descendente, farei uma grande nação. Quantos filhos Abraão teve? 2. Não, mas lembre-se do filho da promessa. Um só. Isaac é um tipo de Cristo. Ele só tem um filho de verdade, com Sara. Filho de casamento é apenas um, com Sara. Isso significa que ele tem apenas um descendente. E isso apóstolo Paulo captou. E em Gálatas capítulo 3, verso 16, apóstolo Paulo diz: a promessa que tinha sido feita a Abraão era através do descendente dele. E está aí. E se cumpriu. Mas o que é que isso significa para nós? Aplicação desse primeiro ponto. A verdadeira vida espiritual começa quando você ouve e obedece a palavra. Não com estrutura, não com emoção, não com hábitos, não com cultura, não com guarda de festas e calendários, mas quando você escuta a palavra do Senhor e guarda e obedece. Foi isso que Abraão fez. Abraão ouviu a palavra do Senhor, guardou com ele e seguiu adiante. Então, por isso que Estevão está começando o seu discurso com Abraão, porque é um exemplo de fé. Quando a gente escuta a palavra do Senhor, aguarda e obedece. Segundo personagem que está igualmente no texto, é José. Veja, do verso 9 ao 16. Olha o que está aí. Os patriarcas invejosos de José, lembra-se, José tinha quantos irmãos? 11. E todos queriam vendê-lo. Todos queriam simplesmente desaparecer com José. E é isso que Estevão está mencionando. Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez aos nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seu irmão e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Vocês já leram essas histórias? Essa história de José? Se você leu Gênesis, você vai ver que é uma das histórias mais impactantes das Escrituras. Um homem que é vendido pelos seus irmãos, um jovem ainda, um rapaz ainda, e vai parar na casa de Faraó. E ele chega lá, é tentado pela esposa de Faraó, mas se mantém firme, vai preso. E a mão do Senhor, diz o texto que a mão do Senhor era com ele. Ele sai dali, ele governa o Egito, porque ele era o mais habilidoso para encarar aquela grande fome global. Era uma fome global naquela época. E quem matou a fome do mundo global foi o Egito. Através de quem? Da sabedoria de quem?
de José, um jovem que tinha sido vendido pelos seus irmãos. A capacidade de Deus pegar a história de alguém e apontá-la para Cristo. A história não é sobre José, a história é sobre quem? Sobre Cristo. A história da minha vida não tem que ser sobre mim, tem que ser como Cristo fez em mim. A história da minha vida não é sobre quanto eu tive a capacidade de vencer, mas quanto Ele venceu por mim e quanto Ele me ajudou a vencer. Você lê essas grandes histórias de Abraão, e você fica pensando, Senhor, me dá a fé de Abraão. Senhor, me dá a consistência, a firmeza de José, para não se deixar se dobrar diante de tanta riqueza do Egito. Não, nós deveríamos orar, Senhor, faz em mim a tua história. Move a minha vida, para que ela contemple e que ela glorifique o nome do Senhor. Os irmãos de José o rejeitaram, mas Deus o exaltou para salvar exatamente aqueles que o traíram. Que história extraordinária. José salva quem trai. Isso aponta para quem? Isso é mérito de José. José tem capacidade de organizar tudo mesmo isso. Ser vendido por um monte de escravos, pego como escravo, vendido como escravo, e chegar no Egito, subir até ser a segunda pessoa de Faraó. Você acha que José tem essa capacidade toda de fazer isso mesmo? E depois matar a fome daqueles que o vendeu? Quem foi que criou esse roteiro? Quem é que está criando o roteiro da sua vida? Você mesmo? Você acha isso? E deixa eu dizer uma coisa para você. O roteiro da sua vida está sendo escrito pelo Senhor. José agora mata a fome daqueles que o traiu, seus irmãos. Jesus faz o quê? Mata não somente a fome, a sede, cobre todos os pecados por aqueles que fizeram o quê? O traíram. Então a história de José aponta também para Cristo. José é um tipo de Cristo, rejeitado, humilhado e exaltado para salvar. Cristo foi rejeitado, humilhado e exaltado para salvar. Vós, a um só tempo, crucificastes e matastes, mas Deus também o ressuscitou e exaltou à sua destra. Esse é o texto que aponta aqui para Cristo de Atos 2, 23 e 33. Qual a aplicação desse ponto para nós? Deus frequentemente levanta libertadores que primeiro são rejeitados, depois são reconhecidos. Os grandes líderes dentro da igreja nunca foram aceitos e benquistos de forma tranquila. Você pegue os grandes líderes da história, geralmente ele tem uma fase na sua vida que é de rejeição.